Oséias, capítulo 1, livro do profeta Oséias, capítulo 1. Glória a Deus, amém, aleluia, maravilha. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos a Ti, Espírito Santo. Abençoa, Pai, esses minutos que estaremos aqui degustando, desfrutando, sendo edificados, exortados e consolados pela Tua palavra. Que o Teu nome seja honrado e exaltado sempre, Senhor. Toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Graças a Deus nós estamos começando, terminamos, assim, de forma resumida, o livro de Daniel. E olha que foi, se não me falha a memória, 5 ou 6 quarta-feira, o livro de Daniel. E agora já estamos aí entramos nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós. Nós vamos falar de Oséias um pouquinho hoje. Então vamos falar de Oséias, Joel, Amós, não hoje, daqui para frente. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E fechamos o Antigo Testamento, olha que coisa. Então nós já, nesses 12 livros que faltam, quantos livros tem o Antigo Testamento mesmo? 39 menos 12. Quantos livros já estudamos? 39 menos 12. 27 livros. Olha, já foi 27 livros da Bíblia. Então, meus queridos, nós vamos falar um pouco do profeta Oséias. Antes de falar no profeta Oséias, quiser apagar essa tocha aqui, ó. Não é forte, a luz ali é forte. Essa tocha que está apontada para mim aqui, ó. Aí, é forte. Então, antes da gente, deixa eu ver se é isso mesmo que tá. Muito bom. Eu estou falando já várias quarta-feiras, a gente fala assim, estamos estudando os livros do Antigo Testamento. E eu sei que a maioria dos irmãos já sabe, negócio do calendário, essas coisas. Mas eu vou falar uns 5 minutinhos sobre o calendário. Se você já sabe, você ouve mais uma vez. Se você não sabe, você escuta pela primeira vez. Também não vou falar tudo, é um pinguinho só, é muita coisa, mas falar uma coisa básica. Porque às vezes a gente fala, Daniel, Oséias, Isaías, não sei o quê, e parece que tem gente que fica perdido assim num tempo, sabe? Não tem uma noção de tempo. A turma fala que o pessoal fala que mulher não tem muita noção de espaço, de distância. Ela olha assim, o carro cabe lá, não sei, parece que o carro não cabe uma carreta. O pessoal que fala aí que a mulher não tem muita noção. Você vai virar ali, esse ali parece que está longe, parece que está perto. Mulher também tem que ter alguma desvantagem, alguma coisa também. A mulher só dá tudo certo para ela, amém, aleluia. A mulherada é um fenômeno, é uma benção. Então também tem que ter alguns defeitinhos também. O homem fala, pode ir que vai dar certo. E vira e fala, mas não cabe, não vai dar. Vai, mulher, vai, cabe a carreta lá. Não cabe, parece que o carro não cabe. Tem que ter uns defeitinhos também, tá louco? Porque nós, homens, temos muito defeito, amém? Mas Deus é bom, né? Então, meus queridos, uma noção de tempo. A gente fala assim, nós estamos em que ano? Ano 2022, depois de Cristo. Então existe uma história, existe os anos antes de Cristo. Anos 50 antes de Cristo, anos 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo.
2.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo. Então tem uma história, mas como que é isso? Como que é esse calendário? Então, primeira coisa, se eu estou falando antes de Cristo e depois de Cristo, então a gente vê que Cristo, ele está marcando esse calendário. Esse calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, é o calendário romano, é o calendário gregoriano, é o calendário que nós usamos. Então, se alguém perguntar, qual calendário que vocês usam? É o calendário gregoriano, por causa do Papa Gregório, 1582, Gregório XIII, que deu uma mexidinha no calendário lá, um detalhezinho lá, por isso. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender melhor. Então não existia o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, não existia esse calendário que nós temos hoje. Não existia, irmão. Mas se ele está nascendo, como é que vai fazer um calendário? Quem que vai fazer? Ninguém sabe nem quem que ele é ainda. Ele nasceu, tudo bem, e daí? Então esse calendário vai ser feito depois, muitos anos depois. Mas quando Jesus nasceu, ele estava debaixo de um outro calendário. Ele nasceu, tinha lá os romanos, tinha lá os hebreus, os judeus, já tinha os chineses, então já tinha os gregos. Então tinha calendário grego, calendário romano, calendário judaico, né, hebreu. Mas não é o caso a gente falar sobre isso. Falar sobre o calendário sumério. Mas vamos falar sobre o calendário romano. O calendário romano, onde Jesus nasceu, ele nasceu debaixo de um domínio, né, vamos dizer assim, de províncias, das províncias. Quem estava mandando ali eram os romanos. Então tá. Então imagina bem que essa é uma linha do tempo, olha. É uma linha do tempo. Aí, o calendário romano, ele começa assim, ó. Ano da fundação de Roma. O ano da fundação de Roma, ele é o ano 1, AUC, que é em latim, Anno Urbis Conditae, ano da fundação de Roma. Pronto. Aquele AUC é a sigla de ano da fundação de Roma. Então, ano 1 da fundação de Roma. Quando fundou a cidade de Roma. Ano 1. Não, Jesus não nasceu no ano 1 da fundação da cidade de Roma. Está fundando Roma ainda? Não é que Roma, ele nasceu nesse ano. Jesus não nasceu aí. Não, vai nascer lá na frente. Muitos anos depois, quando Roma se torna poderosa. Mas aqui ela está começando ainda. Então não tem nada a ver o nascimento de Cristo ali. Eu estou falando para os romanos, aquele era o ano 1. Aí depois teve o ano 50, depois AUC, ano 100, AUC. O calendário, por exemplo, no início do calendário romano, os meses eram 10 meses no ano. Depois de alguns anos, mudou para 12 meses. E depois, no ano 46, aproximadamente, antes de Cristo, já estou usando o nosso calendário aqui para você entender, aí é que surgiu, aumentou os dias também e melhorou um pouco os anos. Então, o calendário ele teve 304 dias no começo, depois teve 355 dias, 360, 355. Teve uma época que teve 370 dias. Então, mas por que o calendário ele tem que ser calendário anual? Um dos motivos, por que o calendário tem que ser o mais correto possível? Ou pelo menos tentar ser o mais correto, o ano certinho, assim, ó. Porque está dentro de um ano, acontece as estações do ano. Acontece as estações do ano. Então, na antiguidade, o povo vivia de agricultura, principalmente da pecuária, da agricultura, e eles baseavam-se as suas plantações, né, no caso de plantar e colher, esperar ou não, por causa da estação. Então, quando ele olha no mês, que mês que é? É mês março. Então, agora é tal estação. Aí, na época, lá atrás, imagina bem lá, um ano de 10 meses. Aí ele fala assim, então, em março é tal estação? É. Aí está calculando que no outro ano, em março, vai ser a mesma estação. Ele faz uma programação ali com a semente dele, que ele vai comprar, e vai no março do ano que vem, ele calcula que aquela mesma estação vai acontecer e ele vai plantar de novo a mesma coisa. Só que chega em dezembro, a estação já veio e falou, mas não era para ser em março, aí virou uma confusão. Não estava batendo. Então é por isso que vai acertando.
para bater certinho as estações do ano naquele mês, para ajudar os agricultores antigamente, para ajudar até a gente, e fechar certinho o ano, as 4 estações. Por exemplo, você pega em torno de 20, 21 de março até 20, 21 de junho, 20, 21 de março a 20, 21 de junho, a gente tem o outono, né? Cravado. 20, 21 de março até 20, 21 de junho, outono, cravado. Aí 21 de junho até 22, 23 de setembro, inverno. Está cravado. Aí 22, 23 de setembro a 20, 21 de dezembro, primavera. Aí 20, 21 de dezembro a 20, 21 de março, verão. Então está cravado certinho. Então isso é bom. O cara sabe, vai entrar, dia 21 de junho, 20, 21 de junho e tal, vai entrar o inverno. Então o pessoal se programa, não, vai entrar o inverno, é frio. Então vamos fazer isso, tem que guardar, tem que não sei o quê, vamos plantar não sei o quê, é safra não sei do quê, é entre safra, e tal. Vai entrar a primavera, vai entrar o verão, quando que entra? É em dezembro, vamos nos programar então. É assim que funcionava, principalmente hoje. Hoje ficou quase que exato, diferença de 1, 2 dias, às vezes, de uma estação para outra, então é importante. E as estações, por que ela acontece? Por exemplo, se o verão está quente, o outono é um negócio engraçado, ele não é quente, não é frio, é um meio termo. Aí vem o frio, depois vem uma primavera, engraçado também. Porque isso está baseado, as estações acontecem na Terra por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol e a sua inclinação em torno do Sol. Esse movimento é chamado de translação. A Terra em torno do Sol inclina-se também. Então a hora está, o clima está outono, mais frio. Então é por causa desse movimento. E o movimento dela em torno de si próprio, ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela faz um movimento de rotação. Ela gira em torno do seu próprio eixo. É onde vem o dia e a noite. Ela está fazendo esse movimento assim, imagina que o sol está aqui, Ela está fazendo isso mais ou menos assim, e virando ao mesmo tempo. E o sol, então, por isso que dá o dia. E a inclinação da terra também. As estações. Deus é perfeito, amém? Aleluia? Deus é maravilhoso, só Deus fazer um negócio desse, né? É por isso que o calendário, por exemplo, quando eles fizeram, por exemplo, os romanos fizeram o calendário primeiro de 10 meses, não deu certo, a princípio, eles tiveram que mexer. Por quê? Porque os caras estão perdidos aí na agricultura, aí, na pecuária, estão perdidos. Começou agora, no outro ano já não deu no mesmo mês o negócio, a estação deu e confundiu tudo, aí teve que aumenta mês, diminui, e não sei o quê, até encaixar. Então imagina bem, ano 1. Aí eu coloco aqui para você agora, em 753, depois da fundação de Roma, às vezes varia um ano, 754, 753, ano da fundação de Roma. O que aconteceu aqui? Aconteceu o nascimento de Jesus. Então, quando Jesus nasceu no ano 753 ou 754 da fundação de Roma. Pronto, é o calendário que o romano está usando na hora. Aí tá. Depois que Jesus nasceu, viveu e tal, passou 100 anos, 200, 300, 400, 500 e tantos anos depois, então no ano 1278 da fundação de Roma, ano 1278 da fundação de Roma, isto é, 500 e poucos anos depois do nascimento de Cristo, Cristo nasceu no ano 753, para 1278, tem 500 e poucos anos ali, 500 e tantos anos depois do nascimento de Cristo, no ano 1278, alguém lá, um homem chamado, um monge Dionísio, ele falou assim, juntou lá com mais algumas pessoas e fizeram o calendário. Vamos fazer um calendário que seja antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Então, em torno de 500 anos depois do nascimento de Cristo, no ano 1278 do calendário romano, é que Dionísio, o monge, vai fazer um calendário que
seja baseado no nascimento de Cristo. Então, ó, nesse ano foi criado o calendário ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Aí o calendário, então, ficou assim, olha lá, ó. No nascimento de Cristo, depois de Cristo. Depois teve o ano 50, ano 100, ano 500, ano 1000 depois de Cristo. E teve os anos antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 50 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, 4004. E nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da história de Oséias, por exemplo, eu falo da história de Oséias, eu vou falar, Oséias está no ano 750 por aqui, antes de Cristo. Então eu estou aqui, ó, está o ano 1000 antes de Cristo. Ó, Davi, a história de Davi é no ano 1000 antes de Cristo. Está entendendo? É para você ter uma noção. Aí quando eu colocar para você aqui o outro quadro agora, mostrando os reis de Israel, que eu vou mostrar agora, para mostrar onde que o profeta Oséias vai estar profetizando. Aí você vai entender que Oséias não está depois de Cristo. Oséias está antes de Cristo. O profeta Isaías antes de Cristo, Jeremias, Daniel, o Antigo Testamento, todos eles antes de Cristo. Para você ter uma noção na sua cabeça. Tá? Então olha bem, ó. Aí nós vamos aqui agora. O que eu estou mostrando aqui? Que no ano 1000, por exemplo, no ano 1000 mais ou menos, no ano 930, até o 930 aqui, ó, um pouquinho antes do ano 1000, as tribos de Israel, elas eram unidas num reino só. E quem reinava aqui, o primeiro rei de Israel inteiro, foi Saul, que reinou sobre as 12 tribos. Depois foi Davi, depois foi Salomão, que reinou sobre as 12 tribos. Então era um rei reinando sobre todos. Mas depois de Salomão houve um problema lá, e o reino foi dividido. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram no sul. 10 tribos passaram a ficar independentes das 2 tribos do sul. Cada reino aqui, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, teve a sua vida particular, independente. Então, às vezes tinha rei lá em cima, não tinha embaixo, tinha rei embaixo, estava o mesmo rei em cima, independente de quem estava embaixo, ninguém tem nada com a vida do outro, eles viveram as suas vidas. O reino de Israel no norte, a capital era Samaria, e o reino de Judá no sul, a capital era Jerusalém. Então, vai ser assim, a partir do filho de Salomão, a partir depois que Salomão morre. O reino de Israel foi dividido. Por isso, eu vou pular esse aqui, depois eu volto aqui de novo. Por isso, ó, vou aqui para me pegar o bonde, tá? Depois eu volto aqui. O reino de Israel, deixa eu adiantar aqui. Aí está agora, ó. O reino de Israel foi dividido. Aqui nessa coluna de cima, eu vou ter, imagina que aqui é o reino do norte. E aqui os reis que reinaram na parte norte. E aqui os reis que reinaram na parte sul. Mas antes de eu falar deles, eu vou mostrar, ó, Samuel e Natã viveram no tempo de Saul, Davi e Salomão, ó. Aqui, na época de Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel era unido. Os reis, Saul reinavam sobre todo Israel. O rei Davi reinou sobre todo Israel. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Aí, ó, o rei, 930 mais ou menos, o reino foi dividido, o reino do norte. Teve um outro rei, ó, reino do norte e reino do sul. O reino do norte teve um rei chamado, primeiro rei Jeroboão, e o reino do sul, o rei Roboão. Então eles vão ter a vida deles independente. Eles vão viver suas vidas independentes. O reino do norte, os reis que reinaram no norte foram péssimos reis. Eles não andavam na presença de Deus. Não andaram na presença de Deus. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Os reinos do sul, a maioria deles, 80%, 90%, andou na presença do Senhor. Então quando você vê que os reis aqui embaixo está mais longo aqui, ó, o que eu estou querendo mostrar? Estou querendo mostrar o seguinte, ó.
o reino do norte durou menos do que o reino do sul. Quer dizer, o reino do norte chegou no momento, por eles serem rebeldes ao Senhor, eles foram invadidos pelo rei da Síria e eles perderam a terra. Por isso que não chega mais para frente aqui, ó, não tem rei mais. Porque eles perderam o governo da terra e os reis da Síria entraram no reino do norte, tomaram conta do norte. E por que o reino do sul aqui continuou na mesma época? Porque quando o reino do norte foi atacado pela Assíria, o rei que reinava no sul, porque o cara que atacou o norte, atacou o sul também. Só que ele atacou o norte e o norte não prevaleceu por causa do pecado. Eles perderam as terras. Mas o rei do sul, na época, era o rei Ezequias. E o rei Ezequias era um ótimo rei. E Deus abençoou e deu livramento para Ezequias. Por isso que Ezequias vai permanecer. E depois o filho dele vai assumir o reinado. Depois outro vai assumir outro. E vai assim, até que vai entrar aqui 3 reis que são terríveis, que não andam na presença de Deus. Por isso que não tem mais rei aqui. Porque Babilônia vai vir e atacar o reino do sul e levar eles para Babilônia também. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim ou não? Maravilha? Então tá, olha bem para você ver agora. Ó. Aí eu coloquei lá, eu coloquei só alguns reis. Ó. Então você vai ver agora, ó. Olha bem. O rei, por coincidência, o último rei de Israel no norte é chamado de Oséias também. E o último profeta do reino do norte, olha para você ver, do norte, é também um homem chamado Oséias. Por coincidência, mas Oséias aqui é profeta, e Oséias ali é o rei. Só que Oséias aqui, o profeta, ele reinou no tempo de Jeroboão II, e tem outros reis aqui também, né, no tempo aqui de Peca, Manaém, Pecalias, Zacarias, Salum, que foi pouco tempo. Esses quadradinhos estão menores, assim, porque foi pouco tempo o reino deles. E nós temos também, aqui no reino do sul, olha aqui, ó, Isaías e Micaías. Oséias foi profeta contemporâneo de Isaías e Miqueias. Ó, você vê, ó, na mesma época que o rei Oséias estava lá em cima, o Ezequias estava embaixo. Mas Oséias profetizou principalmente para o reino do norte. E o reino do norte, com as profecias de Oséias, mesmo com as profecias de Oséias, o reino do norte foi atacado por Salmaneser, rei da Assíria, e depois também, né, Senaqueribe assumiu o comando, e Senaqueribe atacou o sul também. Então, para você ter uma noção, quando eu estiver lendo o texto, você vai falar assim, agora estou entendendo. Então Oséias, o rei de Israel, Oséias foi o último rei de Israel no norte. E quem era o profeta? Era Oséias, o profeta. Então vamos ver um pouquinho da vida e do reino de Oséias, que era rei do norte, só para você ter uma noção. Vamos lá, no livro de 2 Reis. Segundo Reis 17. Ó, vou ler o versículo 1, mas eu quero que você leia o versículo 1 comigo e você olha aqui, para eu explicar um negócio no telão aqui. Você vai falar assim, nossa, que legal. Fala já, antes de eu falar, fala que legal. É pela fé. É pela fé. 2 Reis 17, verso 1. Ó, verso 1. Vou esperar todo mundo achar. Achou assim ou não? Olha o verso 1, ó. No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Então presta atenção aqui agora. Olha aqui. Ó. Olha na sua Bíblia e ao mesmo tempo olha aqui. Ó, capítulo 17, verso 1. Ó. No 12º ano do rei de Acás, rei de Judá. Olha embaixo, olha eu lá. Olha aqui, ó. No 12º ano do rei de Acás, que reinava no sul, fazia 12 anos então, 12º ano do rei Acás no sul, começou a reinar Oséias no norte sobre Israel. Entendeu ou não? Entendeu? Aí, olha o verso 2 agora, olha o verso 2, ó.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Então o que acontece? Que esse capítulo 17, ele vai falar do rei de Israel em cima. Você tem que prestar atenção, porque ele vai contar a história do rei de cima, não do rei de baixo. Ele não vai contar a história do rei de baixo, ele vai contar a história do rei de cima, de Israel. Se você não confundir, pensa que está contando a história de tudo, não. Ele está contando a história do reino do norte, não do reino do sul. Tá? Vou mostrar mais uma outra coisa aqui, só para você. Ó, olha aqui no capítulo 16, 2 Reis 16, verso 1. Olha, volta um pouquinho, 2 Reis 16, verso 1. Ó, 2 Reis 16, verso 1. Ó, no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Olha aqui no mim, aqui, ó. Olha aqui e olha no mesmo tempo. Olha lá no mim, lá. Olha o Peca onde está lá. Olha o Peca onde está. O Peca é rei de Israel. Olha o capítulo 16, vou ler lá, ó. No 17º ano de Peca, filho de Remalias. Então ele está falando do reino do norte, mas só ele fala, olha o que ele fala. Começou a reinar, olha lá, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Olha o verso 2 agora, olha o verso 2, ó. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Então ele vai contar aqui agora, ó, você tem que prestar atenção, porque ele está contando a história do reino do sul, não do reino do norte. Ele não está contando a história do norte, está contando do sul agora. Olha aí para você ver, ó. Olha o verso 2 de novo, ó. 2 Reis 16, 2. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Olha o verso 3, ó. Andou no caminho dos reis de Israel. Olha o que ele está falando, ó. Olha o que ele está dizendo, olha aqui em mim, ó. Ele está dizendo que esse rei Acás andou no caminho dos reis de Israel, nos reis de cima. Esse rei aqui, Acás, foi um rei ruim, andou no caminho, andou igual aos reis de Israel. Ó, verso 3, olha lá de novo, ó. Andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Verso 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras e nas colinas, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria. Olha o que ele está falando aqui agora. Olha o que ele está querendo dizer, o verso 5. Ó. Subiu Rezim, rei da Síria, quer dizer, um rei que veio lá de longe da Síria, com Peca, filho de Remalias. Olha o que ele está falando, ó. O rei da Síria, esse Peca aqui, ó. Esse Peca, que é rei de Israel, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém. Então, esse Peca, que é rei de cima de Israel, juntou com o rei da Síria e veio contra Jerusalém, a parte de baixo. Porém, não, ó, para lhe fazer guerra, e sitiaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Está vendo? Não venceu Acás. O rei da Síria juntou com Peca, rei de Israel, e atacou Jerusalém. Mesmo o rei sendo ruim, pela misericórdia de Deus, Deus não deixou o Acás perder a batalha. Você sabe por que Acás não perdeu a batalha? Um dos motivos pelos quais Acás não perdeu a batalha? Porque aqui é descendência do rei Davi. E Deus está fazendo isso por amor a Davi, seu servo. Olha que coisa linda. A bênção de Davi sendo estendida para o cara lá. É claro que ele foi prejudicado, passou um punhado de luta lá, mas perdeu o reino. Deus não permitiu por amor a Davi. Amém? Aleluia? Então, tudo bem. Vamos lá no capítulo, vamos voltar lá então no capítulo 17, 2 Reis 17. Eu só falei isso para você, ó,
Eu só falei isso para você, você não falou, né? Que legal, hein? Isso aí para quando você for ler, você prestar atenção. Você entendeu? Você está lendo, você não está nem prestando atenção no que isso que eu falei para você, muitos de vocês lendo, não prestem atenção. Fala que presta atenção? Não, passa batido. Esses detalhes assim, o rei de cima juntou com a Síria para atacar o reino de baixo. Que coisa. Vamos lá, 2 Reis 17 então. Verso 1. No 12º ano de Acás, rei de Judá. Olha lá agora, olha aqui, olha lá. No 12º ano de Acás, rei de Judá, do reino do sul, rei de Judá, começou a reinar Oséias, lá em cima, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Verso 2, fez o que era mal, está falando de Oséias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Verso 3, subiu contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Você consegue enxergar a dimensão da coisa? O rei do norte agora aqui, o reino de Israel no norte está pagando impostos para Salmaneser, rei da Síria. Verso 4, o rei da Síria, porém, achou em Oséias traição, pois enviara mensageiros, quer dizer, ele está dizendo assim, Oséias enviou mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava o tributo anual ao rei da Síria, como antes. Portanto, Salmaneser o lançou na prisão. Entendeu o versículo? O Oséias se juntou com um cara chamado So do Egito, achou que estava legal, que ia ter força e não pagava tributo para o Salmaneser. Salmaneser chegou e prendeu ele. Verso 5, o rei da Síria invadiu, olha agora, o rei da Síria invadiu toda a terra do reino do norte, e chegando a Samaria, Samaria, capital do norte, e chegou a Samaria, sitiou-a, cercou ela por 3 anos. Verso 6, no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou, isto é, levou Israel para a Síria, levou todo o povo de Israel para a Síria. Eles os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e na cidade dos Medos. Tudo isto aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Eles temeram a outros deuses, andaram nos costumes das nações que o Senhor expulsara de diante deles e nos que os reis de Israel haviam tomado para si. Verso 9. Os filhos de Israel fizeram, olha o verso 9, olha o perigo aí. Os filhos de Israel fizeram secretamente o que não era reto contra o Senhor seu Deus. Construíram para si altares idólatras em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes sagrados em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altares idólatras, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram o mal que provocou a ira o Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá. Olha agora aqui, olha aqui em mim, o Senhor advertiu Israel e Judá. E o reino do sul. Vamos lá? Ainda no verso 13, o Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Os filhos de Israel, porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade, se tornaram inúteis, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Então, 2 Reis 17, verso 16. Deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si 2 imagens de metal em forma de bezerros e um poste sagrado.
adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se a adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua presença. Nada mais ficou somente a tribo de Judá. Olha aí o que ele está dizendo, ó. Então ele tirou o povo de Israel, foi levado para a Síria, nada mais ficou senão, olha aqui, ó, a tribo de Judá, o reino do sul. Por isso que eu falei que o reino do norte não prevaleceu e o reino do sul continuou. Olha o verso 19, 2 Reis 17, verso 19. E até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Quer dizer, ele está já contando uma história mais para frente um pouco, né? E até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, andar nos costumes que Israel tomou para si. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele os oprimiu e entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de diante da sua presença. Quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual afastou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Olha o verso 21, ó. Quando separou Israel, olha, lembra que Israel estava unido junto? Lembra que Israel estava junto? As 12 tribos estavam unidas, sim ou não? As 12 tribos unidas? Ó, as 12 tribos unidas. O que aconteceu? Houve a separação. Separou o reino de Israel do reino do sul. O reino do sul, dinastia de Davi. São descendentes de Davi. Olha aqui agora. Ó. Aí ele fala aqui no verso 21. Ó, quando separou Israel da dinastia de Davi. Quer dizer, o reino do sul. Porque o reino do norte, o primeiro rei foi Jeroboão. Olha aí, ó, verso 21. Quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram um rei a Jeroboão. Olha lá, Jeroboão, filho de Nebate, o qual afastou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Está vendo? Quando separou aqui, ó, o rei de cima foi Jeroboão e o rei de baixo foi Roboão. Roboão é filho de Salomão, Salomão é filho de Davi. Então a dinastia de Davi, os filhos descendentes de Davi, vão vir tudo aqui embaixo. E o Jeroboão, que é o primeiro rei lá, vai desviar Israel da presença do Senhor. Vai fazer eles andar fora dos caminhos do Senhor. Então, verso 21, de novo. 2 Reis 17, 21. Quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram um rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual afastou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Não se afastaram deles, até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel deportado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. E até o dia em que foi escrito, ficou muitos anos fora lá. Até hoje, vamos dizer, quase, Quase, não. Olha o verso 24. 2 Reis 17, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que se disse ao rei da Síria: a gente que o Senhor deportou e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o que exige o Deus da terra. Ele mandou entre ela leões que a matam, porque não sabe o que exige o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste cativos, que ele vá e lá habite e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Olha que oportunidade eles tiveram aqui, irmãos. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui ou não? Vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui? Olha o que aconteceu aqui, ó. O rei da Síria pegou o reino do norte, levou para a Síria, e pegou povos de outras nações e colocou lá.
Aí o que aconteceu? Deus Todo-Poderoso mandou leões e morreu muita gente. Aí falaram para o rei da Síria: ó, o senhor mandou um punhado de gente lá, mas os animais estão matando o povo. Aí eles falaram assim: é que eles não sabem o costume do Deus da terra. Então pega um sacerdote que está aqui, que foi levado cativo de Samaria para a Síria, pega esse sacerdote, leva ele de volta para Samaria, e que esse sacerdote ensine para esse povo qual é o costume do Deus dessa terra aí. E ele poderia chegar e falar: olha, Deus não quer idolatria, Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, e consertar tudo. Mas vamos lá de novo, verso 26, vamos lá. Pelo que se disse ao rei da Síria: a gente que deportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o que exige o Deus da terra. Ele mandou entre ela leões que a matam, porque não sabe o que exige o Deus da terra. Verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste cativo, que ele vá e lá habite e lhe ensine o que exige o Deus da terra. Veio um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria, e ele habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Os grupos, aparentemente está dando certo, né? Parece que vai começar certo. Olha o 29. Os grupos que habitavam nas diversas cidades, porém, faziam seus deuses e os punham nas casas dos altares idólatras que os samaritanos tinham feito, cada grupo nas cidades em que habitavam. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás, quer dizer, o nome dos deuses, né? E Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam ao Senhor, mas entre os do povo nomearam sacerdotes dos altares idólatras, os quais exerciam o ministério no santuário dos altares idólatras. Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido trazidos. Quer dizer, o sacerdote chegou lá, quis implantar a realidade do Deus de Israel, mas o povo da terra tinha os seus deuses também, então eles ficaram divididos. Ficou servindo a Deus e misturado com o povo, com os deuses deles. É o que acontece com muito crente hoje. Está na igreja, mas também está no mundo. Serve ao Senhor Jesus, entre aspas, mas serve o mundo também. Está na igreja, mas está acompanhando a Anitta. Está dando ibope lá. Aí não funciona, irmão. Verso 34. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhes ordenou: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifício. Ao Senhor, porém, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos inclinareis, e a Ele ofereceis sacrifícios. Os estatutos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que Ele vos escreveu, tereis cuidado de obedecer alguns dias. Tereis cuidado de obedecer todos os dias. Não temereis a outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis e não temereis a outros deuses. Antes, ao Senhor vosso Deus temereis, é Ele que vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Olha que coisa linda o verso 39. Ó. Antes, ao Senhor vosso Deus temereis, é Ele que vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Verso 40, ó. Eles, porém, não deram ouvidos, mas fizeram segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Também seus filhos e filhas de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Glória a Deus. Infelizmente, meu irmão, o norte não deu legal, não. Não deu certo. Mas olha o 18 aí. Já estamos no finalzinho aqui, para a gente ir embora bem alegrinho, amém? Olha o capítulo 18, ó.
Ele não tá reinando na mesma época de Ezequias, que eu falei para vocês, ó, de Acaz e Ezequias? Tá, não tá? Então, olha agora o capítulo 18, ó. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Você viu o capítulo 17? Nós não contamos a história do rei de cima? Contamos ou não? Olha o capítulo 18, agora conta a história do rei de baixo, ó. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Olha agora aqui, ó. No capítulo 17, olha aqui em mim, olha lá em cima. No capítulo que eu li inteiro para vocês, 17, nós contamos a história do rei de cima. Agora no 18, vai contar a história do rei de baixo. Olha aí, ó. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Não é que Davi é o pai, Davi é o seu ascendente, da dinastia de Davi. Olha o 4. Olha a diferença do sul com o norte agora. Olha o versículo 4. Ó. Enquanto o norte está colocando altar, fazendo idolatria, olha o sul, versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Você está vendo? Você lembra que eu falei aqui? Olha aqui, ó. Você lembra que eu falei que esse rei Acaz, ele foi um mau rei? Olha o que Ezequias está fazendo. Está consertando tudo que esse cara fez de errado. Ezequias está consertando o que ele fez de errado. Verso 5. Ezequias, olha o 5. Ezequias confiou no Senhor. Aleluia. Olha que coisa linda. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, nem entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele. Por onde quer que fosse, prosperava. Olha aqui, olha aí, ó. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Aleluia? Olha aqui, o rei da Síria não veio aqui, não fez esse cara pagar imposto. Não fez Oséias pagar imposto. O que ele está falando? Ezequias rebelou contra o rei e falou para ele: eu não vou pagar imposto, quero ver. Vê o que você faz comigo. Por quê? Porque o rei de cima não confiou no Senhor, mas Ezequias confia no Senhor. Então ele não vai pagar tributos para o rei lá da Síria, que vem de longe, o pagão lá. Aí, verso 8. Segundo Reis 18, 8. Derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre da sentinela até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Olha aqui em mim, olha aqui de novo. Ó. No quarto ano de Ezequias, era o 7º ano de Oséias lá. Ele vai falar um negócio aqui agora, ó. Verso 9. Ó. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Ó, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra o reino do norte, Samaria, e a cercou. O reino do norte, e a cercou. Verso 10. No fim de 3 anos, os assírios a conquistaram. Assim, Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Ó, Samaria no norte foi capturada no 6º ano, que era o 9º ano de Ezequias. No 6º ano de Oséias, que era o 9º de Ezequias embaixo. Verso 11. O rei da Síria deportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e na cidade dos Medos. Isto aconteceu porque não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não deram ouvido aos seus mandamentos, nem os praticaram. Olha o verso 13 agora, olha o 13. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria,
contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, o que aconteceu? Senaqueribe veio para cá e atacou o reino do sul e conquistou algumas cidades em volta de Judá. Aí ele vai querer conquistar a capital, Jerusalém, para colocar lá o seu quartel-general. Aí, meu irmão, no começo, olha a situação difícil, ó. Olha a situação difícil. 2 Reis 18, 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: errei. Olha o que ele falou: errei, pare de atacar-me, e tudo que exigires de mim pagarei. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. Nesse tempo Ezequias arrancou o ouro das portas do palácio do Senhor e dos batentes, o ouro que ele mesmo os cobrira, e os deu ao rei da Síria. O rei da Síria enviou de Laques, Tartã, Rabsares, Rabzequé, com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Subiram a Jerusalém e pararam ao pé do aqueduto do açude superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Chamaram o rei. E Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, saíram-lhe ao encontro. Rabzaqué lhe disse: dizei a Ezequias. Verso 19. Rabzaqué lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria. Que confiança é esta que tens em tuas palavras? Quer dizer, o que vai acontecer aqui, irmão? Porque nossa hora já foi. O rei Ezequias, no começo, o rei Ezequias começa a pagar tributo para o rei Senaqueribe. Mas ele começa a pagar, mas depois ele se rebela contra o rei da Síria. Ele não aceita mais pagar tributo. É onde então vai entrar depois o profeta Isaías. Olha aqui, ó. Olha o profeta Isaías, ó. Ó, profeta Isaías. Para ajudar o rei Ezequias. Aí você abre o livro de Isaías. Abre o livro de Isaías lá. Livro de Isaías. Nós vamos terminar aqui. Abre o livro de Isaías. Isaías capítulo 30 e... Isso. Olha aí, ó. Vamos 36 aqui, só para você ver, ó. Isaías 36, ó. Verso 1. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as conquistou. Você está vendo que eu estou lendo, que eu li lá no livro dos reis, a mesma coisa que eu estou lendo aqui? Por que eu estou lendo a mesma coisa aqui? Porque olha que Isaías está trabalhando na mesma época. Então ele conta um pedaço da história. E então Isaías vai ajudar o rei Ezequias, conforme você já sabe da história. Quando Ezequias vai quando Ezequias vai, olha lá no capítulo 37. Capítulo 37. Olha o capítulo 37 de Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Verso 2. Enviou Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, coberto de pano de saco. A quem que o rei Ezequias enviou? Esses homens? A Isaías, filho de Amós, o profeta, os quais lhes disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e repreensão e vergonha, porque são chegados os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Aí ele falou várias coisas. Aí quando chegou no verso 6, olha o verso 6. Disse-lhes Isaías: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temais à vista das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Porei nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor, voltará para sua terra, e ali o farei cair morto à espada. Vai brincar com Deus, amém? Aleluia. O que Deus falou? Fica tranquilo, vou meter um espírito nele lá, ele vai voltar para a terra dele e vai morrer lá. Não é que Deus vai dar um demônio para ele, não é disso não, irmão. É
quando a gente fala assim, rapaz, ele estava no espírito ali, de uma força espiritual ali. Mas o que aconteceu lá foi que o Senhor mandou um mensageiro. Quando o Senaqueribe cercou a cidade, veio o mensageiro lá da terra de Senaqueribe e falou para Senaqueribe: os filisteus atacaram a terra. Aí ele falou assim: nossa, então eu vou ter que voltar. Deixou os soldados ali e Senaqueribe voltou para a terra dele. Então ele foi para a terra dele e lá ele morreu. Os próprios filhos matou ele. Tá? Então Deus está no controle, amém? Aleluia? Por quê? Porque Ezequias era firme com o Senhor. O reino do sul era firme com o Senhor. Por isso que o reino do sul não caiu no ano 722, como caiu o reino do norte, com o último rei, o rei Oséias. Tá? O rei do sul ainda prevaleceu alguns anos, depois vai cair para Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, meu querido, vale a pena servir ao Senhor, amém? Aleluia? Não é brincadeira, não. O inimigo vem com força, a gente fica meio desesperado. Tem hora, você vê que o próprio Ezequias ali confiou no Senhor, chegou a pagar tributo para Senaqueribe, depois ele falou: quer saber de uma coisa, eu não vou pagar nada. Mas ao mesmo tempo ele mandou mensageiro: fala para Isaías que o negócio está feio. Mas Deus deu livramento, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe você. Então é dentro desse contexto aí que você acabou de ouvir que entra o profeta Oséias. Aí semana que vem a gente fala um pouco direto do profeta Oséias, para a gente ter uma noção da grandeza de Cristo. Quem é Jesus no livro do profeta Oséias? Amém? O Senhor é tudo para nós. O Senhor é Redentor, Salvador, Senhor. É o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia? É aquele que você pode confiar. Nele a gente pode confiar. Amém? Glória a Deus. Exércitos cercam, mas vamos confiar no Senhor. Oséias, reino do norte, foi cercado por 3 anos, mas ele não buscou o Senhor. Ezequias foi cercado também, e Ezequias buscou o Senhor. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti. Esse irmão, essa família está aí talvez cercado pelos inimigos, mas que nós possamos agir como Ezequias, Senhor. Nós nos voltarmos para ti, Senhor, pois a tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor possa ajudar cada irmão, cada família aqui, assim como o rei Ezequias foi ajudado. Que nós não nos rebelemos contra o Senhor como o rei Oséias. Ajuda nós, Senhor, a sermos prudentes e simples, a servi-lo de todo o nosso coração. Perdoa as nossas fraquezas, nossas fragilidades, purifica-nos de todo o pecado. Tenha misericórdia, Senhor, e ajuda-nos, ajuda essa casa, ajuda esse irmão, ajuda essa família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.